Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração para mais um momento de aprendizagem junto à doutrina espírita. Iniciando os trabalhos de hoje, queremos dar boa noite também aos que nos acompanham das suas residências, pelas redes sociais, e pedimos que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós. Hoje estamos no mês de setembro, é um mês amarelo, um mês dedicado a nós repensarmos e orarmos pelos suicidas. E vamos iniciar hoje com uma reflexão sobre o suicídio. E fomos até o Livro dos Espíritos, na questão 943, e temos a seguinte pergunta de Kardec aos Espíritos: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? E os Espíritos respondem a Kardec: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Então, repensando nessa pergunta, vamos refletir um pouco e estender a nossa mão, tentar perceber aquelas pessoas com as quais nós convivemos, se estão realmente passando por dificuldade, de tanto desgosto, que desejam sair desse plano. Na questão 944, a pergunta de Kardec é a seguinte: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? E os Espíritos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E na questão 952A, nós temos: será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. O que os Espíritos quiseram dizer, então, aqui? Que quando se está programando, preparando o suicídio, há muito tempo para refletir em sua atitude. Mas aquele que está no desespero, no desvario, palavra usada aqui, ele comete o suicídio naquela situação de desespero, de se ver sem saída. E muitos de nós pensamos que ser suicida se terá sempre, todos terão o mesmo julgamento divino. Não. Vai depender do que motiva, da situação que se encontra a pessoa que comete o suicídio, para ela ser atendida ou não. Então, é bastante preocupante hoje o número de suicídios que temos, não só no país, no mundo. E hoje está havendo muitos suicídios junto aos jovens, inclusive crianças.
Então vamos tentar perceber com aquelas pessoas que estão com depressão, que estão dando sinais, o que podemos fazer. Todos nós podemos dar uma ajuda, nem que seja uma oração, colocar essa pessoa em oração e pedir, nós no Evangelho Diário que fazemos no nosso grupo no Centro Espírita Allan Kardec, todos os dias nós fazemos orações para os suicidas, todos, sempre, todos os dias. Então tentamos aliviar esse sofrimento após esse ato de desespero. Então agora realmente vamos dar início a nossos trabalhos da noite, fazendo a nossa oração. Convido, esse é o momento de cada um de nós. Então convido cada um que feche seus olhos, que pense em si, o quanto tem a agradecer. A vida, a saúde, o trabalho, a família, os amigos. E também tem aquelas coisas que ainda nós desejamos para nós. Mas também coloquem o pedido para aquilo que no momento vocês estão necessitando. O que eu preciso nesse momento? E Deus, na sua bondade, na sua justiça divina, vai amparar cada um de nós. E com muita fé, com muita gratidão, dizemos, acompanhe mentalmente, por favor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. E agora passamos à explanação doutrinária. Hoje nós temos a nossa colega trabalhadora da casa, a Sandra Hess, que vai falar sobre o livre-arbítrio e a evolução espiritual. Pedimos que a espiritualidade de luz a ampare, para que tudo que ela preparou, ela possa passar para nós e que nós possamos entender e aprender um pouco mais hoje. Sandra, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite os irmãos que estão aqui presentes, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, aos irmãos desencarnados também. É uma alegria nos encontrarmos novamente para refletirmos um pouco mais sobre essa doutrina que nos esclarece tanto, nos aconchega, nos consola e nos traz o esclarecimento necessário para nós trilharmos cada vez mais esses caminhos, que às vezes são muito áridos, né? Muito estreitos as portas, mas a gente, com fé e com gratidão pelo nosso amado Mestre Jesus, a gente conseguirá vencer as etapas até a nossa evolução espiritual. Quando peguei o texto para desenvolver essa semana, esses dias de preparo, nós vamos falar hoje sobre a lei de liberdade e responsabilidade, que está lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos. E eu pensei num título que chegasse mais que nos tocasse mais o nosso coração. Então eu escolhi o livre-arbítrio e a evolução espiritual. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio, que são as nossas escolhas, tem tudo a ver com a nossa evolução espiritual, que passa pela liberdade da gente escolher as boas escolhas, os bons caminhos ou os maus caminhos, né? As más escolhas, que consequentemente vão gerar aflições e
vão dar consequências que vão retardar o nosso progresso espiritual. Então, agradecendo primeiramente a Deus, né, a Jesus por essa oportunidade, aos mentores da casa, por estarmos aqui aprendendo. E também, assim, querendo dizer que Deus, essa inteligência suprema, ela não reconhece, ela só reconhece uma espécie de homens, aquela que é entre nós mais ou menos elevados ou puros, porque nós somos muito imperfeitos ainda, não pela cor da pele ou pela cor do sangue, mas sim pelo espírito, ou seja, pela melhor compreensão que nós tenhamos da nossa existência e que, principalmente, por aquelas questões que nós imprimimos nos nossos atos, sejam eles bons ou maus. Então, essa nossa reflexão de hoje, que nos instrui, que está lá no capítulo 10, como já falei, e nos instrui sobre a liberdade, e a liberdade ela está atrelada à responsabilidade, porque nós sabemos que a liberdade é uma condição básica que o espírito possui para ele construir o seu próprio destino. E, a princípio, nós podemos entender que essa liberdade ela é um pouco limitada até pelas nossas necessidades físicas, ou seja, pelas nossas condições sociais, os nossos interesses e até mesmo nossos destinos. Mas, ao analisarmos a questão mais profundamente, nós vamos saber que cada liberdade que nós temos ela é sempre suficiente para permitir que nós, humanos, rompemos esse círculo restrito e passamos assim a construir, pela nossa própria vontade, o nosso futuro. O homem criado no seu íntimo, ele é sempre livre para escolher, para permitir o seu amadurecimento pessoal em torno dos deveres pessoais que ele assume e que são a base fomentadora de todo o direito humano. Jamais, então, o que nós aprendemos no Livro dos Espíritos é que essa liberdade ela se constitua um tropeço no caminho por onde avança o nosso próximo. Não, pois não é permitida ao homem a exploração de outras vidas, sobre qualquer argumentação que seja. Portanto, caros irmãos, nós vemos que a liberdade, ela depende da legítima responsabilidade, não podendo triunfar sem esta. Pois essa responsabilidade, ela sempre vai amadurecer do desenvolvimento do espírito, estando num degrau mais elevado ou menor, no menor degrau. Porque nós todos estamos em degraus diferentes, assim, em evoluções diferentes. Um espírito é mais antigo que o outro, já passou por diversas vivências nessa vida, aprendeu muito, outros estão iniciando, e é dever de cada um de nós estarmos sempre atentos e procurando o melhor para nós mesmos, para o nosso próximo, desejando sempre o bem. A toda criatura, então, é concedida a liberdade de pensar, a falar e agir. E essa concepção, ela sempre vai subentender o respeito aos direitos semelhantes do próximo. Compreendemos que ser livre implica em saber respeitar esses direitos. E quando Kardec questiona no Livro dos Espíritos, na questão 826, com a pergunta, né, qual seria a condição para o homem gozar de uma liberdade absoluta? E como resposta, os espíritos superiores nos dizem que seria como o eremita no deserto, porque desde que juntos estejam dois homens,
há entre eles direitos recíprocos que lhe cumprem respeitar. Então, nós não podemos invadir o limite do outro, né? A liberdade do outro. A gente tem que saber que a liberdade nossa termina onde começa a do próximo. Então, a gente sabe, né, queridos irmãos, que nós vivemos num planeta de provas e expiações, e estamos sempre com a predominância do mal sobre o bem, e sendo a nossa Terra ainda um planeta inferior, mas que estamos caminhando para a transição para o mundo de regeneração, nós sabemos que nós, seus habitantes, estamos sujeitos a provas e expiações. Então é comum, né, que muitos espíritos ainda não possuam o discernimento espiritual, um discernimento natural sobre o emprego que a liberdade nos concedeu. Deus nos deu liberdade, mas tem muitos irmãos que se acham perdidos por aí, que ficam invadindo o espaço do outro, causando mal, fazendo más procedências em muitas relações na vida, de diversas formas. E isso tudo prejudica a sua própria evolução como espírito a se elevar mais um degrau acima na nossa evolução para chegar até o nosso Pai Maior. Observamos então essa ocorrência dos abusos de poder que é manifestada nas tentativas do homem escravizar o próprio homem, nas diversas formas e intensidades que nós acompanhamos todos os dias nas notícias, na maneira que nós estamos vendo o nosso mundo, nos dias da atualidade, com tantos problemas sociais que nós temos para resolver, para arrumar a nossa casa. Então, é um exemplo típico dessa lei natural, que é a lei de liberdade, que o homem está fazendo mau uso dela. Então, à medida que o ser humano vai evoluindo, ele vai tendo, através das oportunidades reencarnatórias, essa evolução. E sempre vai crescendo com ele essa responsabilidade sobre esses atos. As manifestações verbais, por exemplo. Nós não precisamos nos expressar de forma grosseira. Podemos ser gentil, não precisamos fazer uso de palavrões, de palavras de baixo calão, porque isso atrai muita energia negativa. Uma pessoa elevada, de ordem um pouco mais elevada, ela não vai estar utilizando esse tipo de linguagem para poder se comunicar. Podemos ser mais amáveis, podemos aprender a ser mais amáveis. Isso depende do nosso livre-arbítrio, como nós queremos encaminhar nossas escolhas e nossa existência. Também os nossos pensamentos. A gente sempre procura melhorar o nosso pensamento em relação ao outro, não tendo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, sempre trazendo o bem como Jesus nos ensinou. As virtudes que o Mestre nos traz são virtudes da máxima excelência, do amor, da bondade, da benevolência, da indulgência. Então, vamos aprender a seguir por esse caminho, que é um caminho seguro para nós. E nessa condição, ao passarmos por diversos estágios evolutivos, nós compreendemos que a liberdade ela não se traduz por fazer ou deixar de fazer determinada coisa irresponsavelmente, pois a partir de quando começamos a usar a liberdade com mais responsabilidade, nós passamos a medir a nossa linha de ação de maneira que não atinja, que não prejudique o próximo. Compreendemos, enfim, que a nossa liberdade termina sempre onde começa a do nosso irmão e que a vontade própria ou livre-arbítrio é então exercida de uma maneira mais coerente, mais responsável. A gente define a palavra livre-arbítrio
como sendo a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou seja, a possibilidade que ele tem de, entre duas razões, escolher uma e prevalecer sobre a outra. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria o mérito em praticar o bem e evitar o mal, pois a vontade e a liberdade do espírito não sendo exercidas, o homem não seria mais do que um autômato. Pelo livre-arbítrio, ao contrário, o indivíduo passa a ser o arquiteto da sua própria vida, da sua felicidade ou da sua infelicidade, da maior ou menor responsabilidade em qualquer ato que seja praticado. Na visão espírita, codificada por Allan Kardec, a relação entre o livre-arbítrio e a responsabilidade é um dos pilares da nossa doutrina. Se por um lado temos a liberdade de escolha, ou seja, a capacidade que cada um de nós, como espíritos mortais que somos, podemos escolher nossos pensamentos, as palavras, as ações, com certeza cada um de nós também vai responder pelos seus atos e pelas suas consequências. Como vemos, a nossa capacidade de escolha na caminhada evolutiva, ela é fundamental para o nosso progresso espiritual, pois permite que cada espírito experimente, aprenda e evolua através das suas próprias escolhas. E sabemos que ao exercer o livre-arbítrio, o espírito colhe os frutos das suas ações, ou sejam eles bons ou ruins. Como podemos então, queridos irmãos, a pergunta aqui nos fazemos é como podemos desenvolver a nossa consciência e a responsabilidade em nossas vidas. Quando nós aplicamos os princípios evangélicos que Jesus traz, ou seja, quando nós respeitamos as leis que regem esse universo, pois sendo Deus justiça e amor, buscamos na lei de causa e efeito a base da responsabilidade individual, onde cada um é o responsável pelas suas escolhas e pelas consequências que elas geram. Não há culpados externos. Às vezes nós ficamos procurando, né? Ai, mas por que aconteceu isso? Mas e se isso? E se aquilo? Não. Apenas nós, o próprio Espírito, que em sua liberdade escolhe o caminho que vai seguir. Portanto, meus irmãos, toda ação gera uma reação. E as escolhas do Espírito geram as experiências que ele vai vivenciar. À medida, então, que esse Espírito evolui, a sua consciência se amplia e ele vai compreendendo melhor as consequências de seus atos. E essa compreensão leva a escolhas mais conscientes e responsáveis. O Espiritismo nos esclarece que o objetivo de estarmos aqui é buscarmos o nosso progresso espiritual e fazer, assim, a humanidade toda avançar, o planeta todo avançar para outros mundos, para outras categorias. E que esse progresso ele se dá através da superação de provas e dificuldades que nós enfrentamos hoje. Então, o exercício do nosso livre-arbítrio, ele vai permitir que o nosso espírito escolha as provas que desejamos enfrentar. E a responsabilidade vai levar ele a aprender com todas elas. A liberdade de escolhas, meus irmãos, ela é um presente divino, mas ela vem acompanhada da responsabilidade de responder pelos nossos atos. Então, rogamos a providência que não nos desampara em momento algum, que sempre ao exercermos o nosso livre-arbítrio, seja de forma consciente
com amor e respeito ao próximo, praticando, como o Mestre Jesus nos ensina, a benevolência, a indulgência e o perdão. Também, nós podemos ver no nosso dia a dia atitudes simples, como exercer esse livre-arbítrio através do respeito às diferenças, pois cada indivíduo possui a sua própria visão do mundo e dos valores que o cercam. Ao respeitar essas diferenças, nós estamos exercendo a liberdade de forma responsável, contribuindo assim para um convívio mais fraterno, mais harmonioso. Podemos também exercitar a nossa responsabilidade na forma de nos expressarmos de forma mais propositiva, mais assertiva, expressando nossos sentimentos e necessidades de forma clara, respeitosa. E às vezes isso não é muito fácil, porque existem, como nós sabemos, somos diferentes. Existem pessoas que são mais abertas, umas são mais fechadas, umas mais expansivas, outras procuram trancar o seu sentimento. E o diálogo e a comunicação, ela é tudo. Sem a gente se comunicar, a gente não vai conseguir chegar a solução nenhuma. Então, sempre vamos dar um passo na direção do diálogo, da harmonização entre nós e aqueles que nos cercam. Quando nós praticamos a empatia, na maneira como a gente se coloca no lugar do outro e compreende que esse outro também sofre, também passa por dificuldades, não é só nós. Nós descemos de um pedestal que se chama orgulho. Por que comigo? Não é assim. Todos nós estamos na condição iguais, pois Deus nos vê a todos como iguais. Ele trata da mesma forma aqueles que não praticam a sua lei, como aqueles que praticam a sua lei. O sol nasce para todos. A todos. O sol, ele dá vida a tudo no nosso planeta. Ele não escolhe isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, isso não quero. Não é assim. Então, nós também, irmãos, sejamos exemplos de perdão, de amor, como Jesus veio nos ensinar. Porque foi isso que ele veio fazer aqui nesse mundo. Nos trazer o amor como um sentimento de excelência para nos curar dessas mazelas que nós trazemos dentro de nós. Então, essas perspectivas que nós temos de exercer nosso livre-arbítrio é que vamos agindo e tornando nós seres com mais compaixão, com mais caridade em tudo que fazemos. Na nossa vida também profissional, quando exercemos a ética, o que é a ética, meu povo? Exercemos assim, sermos honestos, termos integridade, não usar da mentira, porque às vezes a mentira ela vai tomando uma proporção que vira uma bola de neve e daí a gente se enrosca todo e não consegue mais achar o fio da meada. De tanto que aprendeu a mentir, que a coisa foi ficando fácil, né? E vai pelo caminho da porta larga, né? O caminho da perdição. Então, é sempre bom nós exercermos a ética, ser próprios, ser corretos, né? Que é um caminho, com certeza, que nos levará a muitas e muitas alegrias. Quando a gente busca o nosso desenvolvimento pessoal, que nós passamos a investir em nosso crescimento, também a gente vai contribuindo para tornar essa sociedade mais desenvolvida, mais justa, mais fraterna. Quando nos dispomos a trabalhar em equipe, não pensam vocês que todo mundo sabe trabalhar em equipe.
Não é assim. A gente aprende a trabalhar em equipe. Porque a equipe se fortalece, ela se ajuda. Olha o nosso exemplo aqui na nossa casa espírita. Cada um é responsável, mas todos se ajudam. Tem setores, tem organização. É muito bom participar de um centro espírita. Porque a gente vai treinando um pouquinho, vai aprendendo como é esse desenvolvimento que a gente precisa, tanto espiritual como com o nosso próximo. Uma coisa importantíssima também é que não nos esqueçamos de aferir os nossos conhecimentos espirituais. Porque às vezes a gente só se lembra do material, da sobrevivência do dia a dia, da corrida do dia a dia, e o tempo vai passando. E quando a gente vê, já foram-se 10 anos. E o que a gente fez com a nossa vida espiritual? É a pergunta. Como podemos melhorar isso? Quando a gente começa a conhecer a gente mesmo, é preciso uma certa dose de coragem. Porque a gente precisa ter coragem para saber quem somos, o que pensamos, como agimos. Porque a gente veio aqui para aprender, para nos testarmos. Nós estamos aqui numa aprendizagem, nós somos espíritos em uma aprendizagem humana. Então, é muito importante a gente compreender e nos conhecermos a nós mesmos. Porque nós podemos refletir a nossa energia no nosso próximo. Quando a pessoa chega próxima a gente, ela sente a nossa energia. Ela pode ver assim, que coisa boa estar do lado daquela pessoa, que ela é gentil, que ela é amável, que ela só diz coisas boas, construtivas, e é uma pessoa do bem. E como lá está lá no Evangelho, né? O homem de bem, como está descrito lá, as qualidades do homem de bem. Aí, antes que eu me esqueça, assim, deixo a recomendação, o convite para vocês, né? Sempre que tiverem oportunidade, recorram ao Livro dos Espíritos para lerem. A leitura é muito boa, ela é muito instrutiva. Kardec, ele foi ponto a ponto, assim, de uma forma cirúrgica em todos os aspectos da nossa vida, para nos guiar. Então está tudo ali, gente. É só nós queremos. Então, olha de novo o nosso livre-arbítrio. É nós termos a vontade de darmos o primeiro passo, de abrirmos o livro, para a nossa vida, para o nosso melhor. Sempre, porque só nós estamos bem é que nós poderemos ajudar o nosso irmão, quem está ao nosso lado. Cultivarmos a nossa fé também é cuidarmos da nossa vida espiritual, porque a fé ela nos proporciona a esperança, a força e a direção nessa jornada. E também, quando servimos ao próximo na prática do bem, que são os alicerces para o nosso desenvolvimento espiritual. E no nosso dia a dia, gente, uma coisa muito importante é cuidarmos do nosso meio ambiente. Atitudes simples como reciclar, economizar a água, a energia, evitar o desperdício. Hoje nós estamos vendo na televisão a situação dessas queimadas que está afetando a todos indistintamente. O que está lá na Amazônia vem parar aqui na região sul. Pode alguém viver sem ar, pessoal? Pode alguém respirar fumaça? Quem é que vai ser o maior prejudicado nisso tudo? É nós mesmos. Então, a gente, além de matar as florestas, os animais das florestas, toda a vida que é na floresta, a gente está matando nós humanos mesmo. Os nossos filhos estão indo para os hospitais. Não há sistema que dê conta por causa da nossa irresponsabilidade. Olha de novo a responsabilidade. Aí. Respeitar as leis, gente. Obedecer às leis é fundamental,
porque garantir a ordem e o bem-estar coletivo. Quando a gente cultiva a gratidão, nós aprendemos a valorizar cada pequena coisa da nossa vida e mantemos uma perspectiva positiva. E apoiar a natureza, fazer projetos que envolvam a proteção da natureza, defender o meio ambiente, nós estamos dando um passo a mais para conservar tudo isso que foi falado até aqui. Então, quase finalizando a nossa palestra, vou me adiantar um pouquinho, senão vou acabar falando demais. Sermos livres, o exercício do nosso livre-arbítrio, acompanhado da responsabilidade, ele nos ensina, ele nos convida a sermos mais livres. Porque nós tomamos as decisões certas quando nós exercemos de maneira apropriada o nosso livre-arbítrio. Nós somos mais responsáveis porque nós assumimos as consequências das nossas escolhas e respeitamos os direitos dos outros. Nós somos mais justos porque tratamos a todos com igualdade e imparcialidade. Somos mais solidários porque ajudamos aqueles que precisam e contribuímos para o bem comum. Ao praticarmos todos esses princípios que regem essa lei de liberdade, nós estamos contribuindo para um mundo mais justo, fraterno e espiritualmente mais evoluído. Então, nesse instante em que passamos por tantas incertezas, é indispensável elevar os nossos pensamentos de gratidão ao ser superior que nos rege, rege todo o nosso universo, lembrando sempre da sua glória e da sua luz, do seu amor divino, que acolhe todos na sua criação. Então, queridos irmãos, que nós tenhamos muita alegria, amor, muita fé, muita ternura e compreensão. Que através de cada um de nós, com os dons que tem, com os talentos e habilidades, possamos doarmos motivação, esperança e afeto, pois os nossos irmãos precisam de nós, reencarnados ou não. Ele conta contigo, com a tua solidariedade, com a tua assistência fraternal. E nos dirigindo para o final, dizemos que diariamente surgem à nossa porta diversas maneiras de tratar com dignidade a nossa presença na face aqui da Terra, a nossa vida. E agindo sempre em conformidade com essas leis divinas, para que as nossas dificuldades de hoje se transformem amanhã somente em bênçãos de alegria, bem-estar e tranquilidade, vivendo assim a liberdade de todo aquele que encontrou em Jesus a realidade de uma vida imortal, onde reina a igualdade, a justiça e o amor. Que a paz do nosso Mestre esteja sempre conosco. Um ótimo fim de semana a todos. Muito obrigada pela paciência de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Sandra. Sempre é bom falarmos de livre-arbítrio, porque pensamos que temos todo o direito de fazer determinadas coisas e não. Né? E sempre temos que agir com responsabilidade. Dando sequência, então, aos trabalhos da noite, passamos a fazer a nossa caridade. Vamos pedir que Deus, na sua bondade, no seu amor, a espiritualidade de luz, ampare a todos que estejam necessitando nesse momento. E como estamos no mês de setembro, vamos pedir que todos aqueles espíritos que estão no Vale dos Suicidas, que eles tenham alívio de seu sofrimento. E que eles possam ter o arrependimento e serem recolhidos
pelos espíritos benfeitores. Agora passamos ao passe ao passe coletivo. O passe coletivo, ele é aplicado pela espiritualidade. Junto de cada um de nós estará um espírito de luz, derramando energias